Olá, eu me chamo Bruna Vante da Rocha e irei apresentar o trabalho intitulado Ensino à Distância no Brasil durante a Pandemia, discussão sobre a ótica de Pierre Bourdieu. O trabalho tem como autoras Bruna Vante da Rocha, Juliberta Alves de Macedo, Letícia Rios Dias e Marielle de Moraes. A pandemia da Covid-19, então, ela trouxe uma séria crise socioeconômica e de saúde ao Brasil, né, e aos demais países do mundo. A pandemia evidenciou e aprofundou as desigualdades sociais e de saúde que já existiam nos países. Para tentar conter, então, a pandemia, portas de escolas foram fechadas, né, escolas e faculdades. O ensino, então, ele passou a ser pela modalidade remoto, né, para estar protegendo, né, esses indivíduos da exposição, né, ao vírus. Como o nosso trabalho, então, ele é a partir da teoria, né, de Pierre Bourdieu, a gente traz que para Bourdieu há um abismo entre a realidade escolar e os princípios preconizados pelas políticas educacionais. O nosso trabalho, ele tem o objetivo de discutir os desafios do ensino à distância no Brasil durante a pandemia, sob o olhar, então, da teoria de Pierre Bourdieu. Então, o nosso estudo, ele é um ensaio crítico, teórico, que ele vai buscar, então, fazer essa discussão a partir, então, dos conceitos chaves trazidos por Bourdieu, que, ao se analisar a fundamentação teórica de Bourdieu e as desigualdades sociais evidenciadas pelo modelo de ensino à distância durante o período pandêmico, foi possível apontar alguns elementos da trama que envolve a educação em tempos de pandemia no Brasil, no que diz respeito, então, aos conceitos-chave de Bourdieu: hábitos, classes sociais e os capitais. Então, inicialmente, o conceito, né, trazido por Bourdieu, o conceito central da teoria de Bourdieu é o conceito de hábitos, que ele se refere a um sistema de disposições, modos de perceber, sentir, pensar, que nos levam a agir de forma determinada. Ele é adquirido, então, mediante a interação social. Ele é classificador e organizador, então, dessa interação. O hábitos, ele também é condicionante e é condicionador das nossas ações. Ele vai constituir, então, a maneira de perceber, julgar e valorizar o mundo, e ele vai conformar a nossa forma de agir, seja, né, corporal ou materialmente. Outro conceito importante trazido por Bourdieu é o conceito de campo, que ele vai se achar entre o sistema imperceptível das relações estruturais, que moldam as ações e as instituições, e as ações visíveis desses atores que estruturam essas relações. O social, então, ele é constituído por campos, microcosmos ou espaços de relações objetivas, que possuem uma lógica própria, não reproduzida, e irredutível à lógica que vai reger outros campos. Então, o campo, ele sempre vai se referir a um hábitos, e esse campo, para que ele possa, então, se transformar ou se modificar, ele é tido, né, ele ocorre lutas e pela questão de forças opostas que vão estar, né, dentro desse campo. Então, é a partir disso que vão ocorrer as transformações e as modificações desse campo, que é o que a gente percebe, né, no contexto da pandemia da Covid-19. Então, o campo, ele delimita-se pelas formas de capital que lhe dão sustentação e refere-se tanto no sentido dos bens econômicos, mas também do conjunto de bens culturais, sociais, simbólicos e entre outros. Os diversos tipos de capitais em Bourdieu são o capital econômico, tomados em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso, o capital social, definido como o conjunto de relacionamentos sociais influentes mantidos pela família, além do capital cultural, então, que é um capital institucionalizado, que é formado basicamente pelos títulos escolares, né, pela educação.
Percebe-se a formação, então, de hábitos ao longo do cenário da pandemia, já que foram necessárias mudanças, né, alterações no espaço social, o que refletiu, então, nas relações, nos comportamentos e nas percepções dos indivíduos. O ensino à distância, o remoto, né, sempre foi um motivo de polêmicas e discussões no campo da educação, gerando um campo de lutas entre esses indivíduos, que basicamente seriam os seus defensores e os seus críticos. No entanto, no contexto da pandemia, ele também se revelou um campo de forças, já que muitos professores, mesmo contrários ao ensino à distância, precisaram executar essa modalidade. Percebe-se, então, uma sobrecarga de professores, né, redução de salários, de carga horária, principalmente no caso das instituições privadas, que permite, né, estabelecermos uma relação com o capital econômico, agravada pela pandemia, que vai envolver, então, a exploração e a imposição dos dominantes sobre os dominados, a partir, então, dessas relações verticalizadas. Tais relações, que de certa forma vão se apresentar como naturais e legítimas, são sustentadas por meio de uma violência simbólica, que em função da conservação e da reprodução das desigualdades, que acabam, né, por constituir essa sociedade capitalista em que a gente vive. O ensino, então, à distância, pelo viés do capital de Bourdieu, ele vai corroborar com a manutenção de uma posição de status quo excludente, né, no caso, tanto dos próprios professores, com dificuldades em dar suas aulas, quanto para os próprios alunos, que muitas vezes não têm acesso à internet, acesso, né, ao computador, e acaba que isso os torna, né, acaba dificultando esse acesso e colaborando para uma educação cada vez mais, né, precária e excludente. Então, trazendo algumas considerações finais, a pandemia, então, ela conduziu esses agentes sociais a mudanças estruturais que irão refletir na fragilização dos processos educacionais, que pode gerar consequências a longo prazo na formação, então, profissional desses indivíduos, no acesso ao emprego, à renda, às condições de vida e de saúde desses agentes. Percebe-se também a inter-relação entre os capitais, elaborados por Bourdieu, e a influência das condições do ensino à distância no Brasil ao longo da pandemia da Covid-19. Muito obrigada pela oportunidade, e esse é o meu contato para dúvidas e sugestões.